Bom, e Lula sofreu uma derrota no Senado nesta quarta-feira. O nome de Igor Roque, indicado pelo presidente para a chefia da Defensoria Pública da União, foi rejeitado pelo Congresso. Roque teve 38 votos favoráveis, 35 contrários e uma abstenção. Para que o nome fosse aprovado, eram necessários 41 votos. O indicado de Lula foi aprovado na Comissão de Constituição e Justiça do Senado, mas o perfil de ativista de esquerda de Igor Roque ligou o alerta entre os parlamentares. O indicado por Lula também defendeu o hacker Danilo Marques no caso da Vaza Jato, esquema que divulgou mensagens atribuídas a integrantes da Operação Lava Jato. Senadores da oposição e de alas do Centrão têm usado a derrota no governo da Defensoria Pública da União para alertar Lula sobre o risco de indicar Flávio Dino ao Supremo. Publicamente, em conversas reservadas, senadores dizem que a votação da Defensoria é um recado para o presidente de que podem repetir a dose caso Flávio Dino seja indicado ao Supremo. Para auxiliares do governo, o resultado impôs uma dificuldade extra para aprovação de uma eventual indicação do ministro da Justiça ao STF. A avaliação entre lideranças da base governista é de que o ambiente hoje está sensível e o Planalto terá que articular melhor a indicação ao STF para não amargar outra derrota. Luiz Ernesto Lacombe, hoje conosco aqui no estúdio. Seja muito bem-vindo. Então, o nome de Igor Roque que foi indicado aí para chefiar a Defensoria Pública da União, foi rejeitado. Será que aí é um sinal do Senado do que pode acontecer para um eventual indicado a uma vaga ministro do Supremo Tribunal Federal? A gente sabe muito bem o que acontece nessas sabatinas do Senado, né? O chá das 5. Será que isso tem alguma chance de mudar, Lacombe? Boa noite. Boa noite, Paula. Boa noite, Carlo, Consta, Fabi. Boa noite para todo mundo. É estranho, né? Porque qualquer um que é indicado para o STF acaba sendo aprovado, né? Pode não ter reputação ilibada, pode não conhecer nada de sistema judiciário, né? Nenhum conhecimento notório, saber jurídico, pode não ter nenhum, que acaba sendo aprovado. E há essas duas explicações para essa rejeição, né? Tem uma parte que diz que foi um recado ao Lula para que não indique o Flávio Dino, e aí a questão é a seguinte: se o Lula não indicar o Flávio Dino, vem outra bomba. A gente não vai imaginar que o Lula, de repente, então não vou botar o Flávio Dino, vou botar um Ives Gandra, vou botar, né, uma Tameia Danelon, botar uma pessoa que entenda, uma Fabi Barroso, por exemplo. Não vai acontecer isso, infelizmente. Se não for o Flávio Dino, vem outra bomba, né? Mas fica como recado, acho que fica como recado. E o tal do Igor Roque, realmente, se você for olhar a atuação dele, ali. Defensoria, né? Depois a Fabi pode falar um pouquinho mais sobre isso, que é a área dela. Me desculpem os defensores públicos, eu tenho uma certa... eu olho meio de lado assim, para os defensores, de um modo geral. Eu curto os promotores mais do que os defensores. Mas o Igor Roque, ele estava programando ali algo que não era nem um debate sobre o assassinato de bebês nos ventres das mães. Não era debate, porque ele queria levar a Defensoria Pública da União defensoras do assassinato. Eu não chamo de aborto, porque para mim aborto é só quando é espontâneo. Então, não sendo, assassinato de bebês no ventre das mães. E ele queria promover ali, né, abrir espaço para essas defensoras desse tipo de crime, falar na Defensoria Pública da União. Então, fica como recado para o Lula: não indique o Flávio Dino. Pode ser, tomara que sim, mas, como disse, vem outra bomba. E fica muito claro também que o Brasil não aceita, né, nem discutir assassinato de bebês no ventre das mães. Não é nem para debater. Já tem uma lei sobre isso, né? Então, não tem nem que debater, não tem espaço para debate. Então, tá rejeitado. E eu acho que ficou aí muito claro o tipo de recado que o Lula e o Congresso Nacional recebeu. E aí, Consta, como é que você avalia aí essa resposta do Senado, né, em rejeitar o nome de Igor Roque para chefiar a Defensoria Pública da União? Eu vou na linha do Lacombe, né? A gente fica sempre na esperança de um despertar.
Só que não parece ser o caso. O Congresso, quando a gente se anima muito com alguma tomada de decisão que soa em prol do povo brasileiro, né, para evitar esse tipo de gente em certos cargos, né, eles vão lá logo depois e negociam por baixo dos panos alguns acordos, algumas estatais. O centrão fisiológico não pode ser fator de esperança para a direita, para os patriotas. Eu dou um exemplo, né? Um deles aí que chegou a ser a esperança de muitos, né? Se aproximou do Bolsonaro e tudo, Bivar foi lá e dá uma medalha, né? Para o Alexandre de Moraes por defender a democracia. Então, tudo é uma grande farsa, né? Alguém vai achar que o Lira e companhia estão preocupados com o povo brasileiro. Acho que não. Mas quando o Congresso mostra sua força assim, pelo menos para dar chega para lá no PT, né, no Lula, a gente fica minimamente esperançoso, né? E todo mundo está fazendo elo em relação à próxima indicação para o Supremo, que poderia ser do Flávio Dino. De novo, né? Passou Zanin, na minha opinião, passa qualquer coisa. É o que o Lacombe disse também. Nunca, é raríssimo na história toda da República Brasileira você vê lá o Senado agindo para fazer uma sabatina de verdade, levar em consideração aqueles critérios e vetar um nome, né? Não vetou o advogado do PT que bombou 2 vezes tentando a magistratura, não vetou agora o amigo pessoal, o advogado do próprio Lula. Não acho que veta ninguém. Mas, se for isso, né, se for para pelo menos mandar um recadinho para o Flávio Dino, para o PT, né, que, olha, deboche, escárnio em relação ao próprio Congresso tem algum limite, mesmo que venha outra bomba, né, precisa disso, porque esse argumento é muito usado também na questão do impeachment dos ministros do Supremo. Ah, não adianta botar em plenário nenhum pedido de impeachment, vai tirar o Alexandre de Moraes e vai colocar quem? O próprio Flávio Dino. Mas não se pode adotar essa linha de raciocínio, porque se for assim ninguém faz nada. É preciso punir, né, os abusos, os excessos, os arbítrios, os comunistas, para pelo menos começar a mandar algum recado e ver se isso funciona como um mecanismo de freios e contrapesos ali, que é a prerrogativa do próprio Senado. Se não fizer isso, né, porque vai vir sempre algum nome tão ruim quanto, aí entrega logo o país de mão beijada aos comunistas. Então, eu espero que seja realmente um alerta, né, um recado, uma mensagem, que o Roque seja apenas um instrumento, né, para avisar a turma do Lula o seguinte, ó, não vem aqui também mandar como se fosse caso da mãe Joana, porque é quase caso da mãe Joana, mas tem um ou outro dono aqui que precisa conversar com você antes. Fabi Barroso, muito boa noite. Hoje casa cheia aqui no estúdio de Oeste Sem Filtro, seja bem-vinda. Já foi até indicada uma vaga aqui ao Supremo, já disse Fabi. Que não quer. Ela já declinou. E aí, quero te ouvir também qual o simbolismo aí dessa decisão do Senado, né, de rejeitar o nome de Igor Roque para a Defensoria Pública da União. Fabi, boa noite. Boa noite, Lacombe, Paula, Carlos e o querido Constantino. Bom, foi muito raro isso acontecer e eu estou comemorando, porque é algo bem diferente. O Lacombe disse que não sabe muito bem defensoria. A defensoria acaba fazendo aquela parte pública quando as pessoas não têm dinheiro para poder mover um processo. Eu entendo o que faz, mas assim, eu acho que há defensores que defendem o indefensável. Essa é a questão. Eu concordo. Ainda mais porque a defensoria é conhecida mesmo por ter uma linha mais à esquerda, isso é realmente representado. O caso emblemático aqui, específico do Igor Roque, a questão que ele, como você disse, Lacombe, ele defendia realmente, né, foi uma das primeiras falas aí dele, ele defendia o assassinato de bebês, também vou nessa mesma linha, e isso afrontou veementemente a bancada que tem ali no Congresso. Então, a gente precisa ver que essa resposta não é só uma resposta somente ao Lula, mas a pauta que todo mundo fala ideológica, a famosa pauta ideológica que a sociedade não quer e pressionou, então, seus parlamentares. Então, fique claro isso. Em relação ao Flávio Dino, eu estou achando interessante a mídia militante tentando passar um pano para isso, falando, olha, estão tentando minimizar, porque se Flávio Dino for indicado, talvez ele passe sim. Eu não encararia dessa forma, porque Flávio Dino, ele também defende essa pauta de assassinatos de bebês. Vamos deixar bem claro aqui, e para quem esquecer, a gente vai relembrar esses parlamentares que o Flávio Dino é desses. Fica difícil porque a gente sabe que o Lula sempre vai indicar um nome tão ruim
né, como o Flávio Dino, que vai nos preocupar lá no Supremo. Mas precisa dessa indicação, como também está pendente a indicação do PGR. Isso que está interessante. Então, existe muita briga aí na esquerda, isso está sendo traduzido pela ausência de nomes reais. Agora, que foi gostoso ver, parabéns, senadores. A gente merece ter essa esperança.